Eu tenho uma palavra no coração da parte de Deus para compartilhar com vocês. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 25 até o verso 27, esta palavra, desde segunda-feira, tem despertado e mexido comigo. O Espírito Santo tem falado comigo. E eu fui preparando o sermão já desde segunda-feira. E quando chegou ontem, enquanto eu estava preparando esse sermão ou terminando ele, o Espírito Santo começou a me encher o meu coração com uma outra palavra. Eu disse, meu Deus. Aí eu fui escrever uma outra mensagem, porque eu vi que era uma mensagem que era diferente dessa. E terminei a mensagem, preguei ela ontem lá em Sarasota, e hoje estou pregando essa mensagem aqui que Deus começou a falar comigo na segunda. Então imagine como está meu coração. Eu disse para o Malmar e para a Emília ali na oração que é o acúmulo. E aí eu vou dizer para você o seguinte, eu vou te encorajar a você assistir a mensagem de ontem lá de Sarasota, está no nosso canal do YouTube também. E a Bia vai fazer o corte também, na segunda-feira a gente já manda, amanhã a gente já manda para vocês a mensagem cortada, que daí já fica mais fácil vocês entrarem direto na mensagem. Assistam, porque é uma mensagem inédita nessa série Espírito Santo, e essa série Espírito Santo está acabando hoje, uma pena, mas Deus tem falado conosco esse mês inteiro sobre o Espírito Santo, e como é maravilhoso falar, pensar, conhecer, sentir, ser visitado pelo Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus se move nesse lugar, porque em nós ele começa a se mover. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui no meu coração muito forte. Eu sei que você também está sentindo, e desde o momento em que o louvor começou a adorar nessa noite, a gente está sentindo e sendo visitado pela presença do Espírito Santo. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Feche os seus olhos. Espírito Santo, estamos aqui, prontos para te ouvir, prontos para sermos tocados pela graça, pelo poder, pelas intervenções do Senhor. Jesus nos disse, Espírito Santo, que seria o Senhor, unido à palavra que está sendo lida e que vai ser pregada, que nós haveríamos de ser gerados na proporção dos céus, na proporção do próprio Deus, do próprio Cristo. Então, gera-nos nesta noite, nas áreas em que precisamos receber geração nova, que precisamos receber vida nova. Toma-nos nesta manhã, nesta noite, e encha-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu preciso falar com vocês, ou começar a falar com vocês rapidinho, desse contexto do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, um profeta que Deus usa para profetizar, especialmente ao povo do reino do sul de Israel, o reino de Judá, que é o reino que vai ser, num período de tempo da história da nação de Israel, capturado, vencido e levado cativo para a Babilônia. E lá serão escravos na Babilônia. E Ezequiel é levantado por Deus para profetizar para essa nação. Ezequiel profetiza ao longo de muitos anos. Ezequiel vive período exilado e vive período não exilado. Ezequiel profetiza acerca de muitas coisas, acerca dos erros do passado do povo. Ezequiel profetiza acerca do que eles estavam vivendo no presente, e Ezequiel também é usado por Deus para falar o que Deus haveria de fazer no futuro.
E aqui nesses versículos 25 ao 27, Ezequiel está profetizando à nação de Judá o que Deus haveria de fazer no futuro. E no futuro, Ezequiel está sendo usado por Deus para dizer que este povo que tinha se sujado, que tinha se enlamecido, que tinha comprometido as vestes espirituais deles, que tinham sujado a moral deles, a reputação deles neste mundo, haveriam de ser limpas, porque Deus está dizendo: eu aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. E é interessante que o meu coração se enche quando eu leio essa palavra, e quando eu lia na segunda-feira, porque essa promessa aqui, ela vai se cumprir exatamente em João 3, no discurso e diálogo de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos vai a Jesus e diz: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus vai fazer exatamente isso, trazer para ele o seguinte: a informação é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos agora está em parafuso, ele é um mestre em Israel, mas ele está dizendo: meu Deus, como é que se nasce de novo? E Jesus vai dizer para ele: nasce-se de novo por meio da água e do Espírito. E Deus está usando essas duas terminologias aqui. Deus está falando que haveria de fazer esse povo ser restaurado por meio da água. Deus diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Essa água pura é a palavra de Deus. Essa água pura é a figura do próprio Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então, quando eu tenho Cristo e quando eu chego a Cristo, eu recebo essa palavra, e essa palavra me purifica. Não só me purifica dos meus erros, mas purifica a minha mente, para que eu possa também começar a ver as coisas numa perspectiva diferente. Porque você pode olhar as coisas na perspectiva humana e carnal, e tudo é ruim para quem vê de forma ruim, mas tudo é puro para quem é puro. Tudo muda quando a nossa perspectiva, quando a nossa visão está inteiramente tomada pelo Espírito de Deus. E é por isso que o Senhor disse: eu vou lavar vocês com água pura, e aí vocês vão ficar puros. Eu purificarei vocês das suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo. Olha aí, a gente cantou: vinho novo, odre novo, coração novo, para receber o que Deus tem para a gente. E porei um espírito novo em vocês. Essa palavra espírito aí, letra minúscula, porque era Deus transformando o nosso espírito. Mas agora vai vir o espírito com a letra maiúscula, porque ele diz assim: porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês um coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito, aí letra maiúscula, porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. Quando Deus e quando o Espírito de Deus age na gente, muda tudo. Muda. Amor, deixa eu trocar de microfone com você, que eu estou ouvindo um reflexo ali. Daqui. Aí. Glória a Deus. A Ná de vez em quando fala para mim: você precisa parar de olhar esses detalhes. Eu falo: não consigo. Agora ficou bom. E irmãos, eu dizia que quando o Espírito Santo toma a gente, muda tudo. Tudo é transformado. Eu estava falando para a igreja ontem da transformação que viveu um homem por nome John Newton. John Newton, que era filho de uma cristã, de uma mulher cristã, mas foi um homem que viveu totalmente em rebelião com Deus, blasfemando da fé, desprezando a fé, vai se tornar capitão de um navio negreiro que transportava escravos africanos pelo mundo, fazendo grandes injustiças. E esse homem viu esses africanos, esses escravos sendo transportados, gemendo de sofrimento, de angústia, de agonia, porque eles sabiam o que lhes esperava. E esses homens, eles
faziam um canto, um gemido nesses transportes, e era um gemido numa forma de canção, e o John Newton ouvia isso sempre, mas ele não temia a Deus e nem aos homens. Um dia esse homem sofre um naufrágio, e clama a Deus por misericórdia, e Deus poupa ele da morte, e ele sai daquele naufrágio, e se converte a Jesus, e começa a dar lugar ao Espírito Santo para trabalhar na vida dele, e o Espírito Santo transforma a vida dele, de uma forma que ele deixa de ser capitão de navio negreiro, e vai se tornar, inclusive Deus vai usá-lo, vai fazer dele um pastor, e ele se torna um pastor. Algum tempo depois, Deus dá a este homem um insight de uma mensagem, e ele escreve essa mensagem, e sabe o que é que ele entendeu? Ele pega essa mensagem e coloca na melodia que ele ouvia dos africanos que gemiam no porão do navio. E quando ele faz a junção dessa letra com essa canção que os escravos gemiam, saiu a canção que foi mais cantada nas igrejas evangélicas do mundo, e que é um patrimônio histórico na humanidade, que é Amazing Grace. Se você nunca prestou atenção, você precisa ouvir essa música com o conhecimento do que esse homem agora está cantando. Amazing Grace, how sweet the song. Eu acho que é isso, né? Sound. Quão doce é esse som. Quão amável é a graça do Senhor. E esse John Newton é transformado, é mudado pela presença do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, pela obra que o Espírito Santo faz. E não importa o que você tenha vivido na sua vida, a proposta de Deus é sempre por fazer aquilo que Ele tem como propósito de fazer na nossa vida, no hoje, no já. Porque o passado pode ser uma referência, mas nunca o passado deve ser algo que a gente use como um denominador. A gente nunca pode usar o passado como algo em que a gente vá se apoiar. O passado tem que servir sempre de referência. Se foi bom ou se foi ruim, o passado precisa ser visto como uma referência. Foi ruim? Que sirva de referência para a gente não vivê-lo de novo. Foi bom? Que sirva de referência para a gente pegar o que foi bom e seguir no presente. Mas nunca o passado deve servir como algo que a gente tem que ficar lá, preso a ele. Seja bom ou seja ruim. Tem gente que vive saudosismo na íntegra, porque vive só no passado. Ai, na época em que eu me converti, a igreja era desse jeito, a gente cantava esse tipo de canção. Quando começava a cantar, eu já logo chorava, ou já logo falava em línguas. Por que você não faz mais isso? Porque os tempos mudam, as músicas, as canções mudam, mas o seu coração precisa continuar sendo esse coração. E o povo de Israel tinha mudado nisso, e aí Deus está dizendo, eu vou fazer algo novo na vida de vocês. Eu vou trocar o coração de vocês, é um coração agora de pedra. Judá, vocês estão com um coração de pedra, e vocês vão ter um coração de carne. Perceba que esse reino de Judá é o reino descendente de Davi. Davi é a referência desse reino. E o coração de Davi era um coração inteiramente quebrantado, acessível a Deus. Era um coração que não era de pedra, e esse povo agora recebeu um coração de pedra. Então, o que é que representa um coração de pedra? Eu tenho algumas coisas para refletir com vocês. A primeira coisa que um coração de pedra representa é endurecimento espiritual. Dureza espiritual. E dureza e endurecimento espiritual é relativo a um coração que não busca Deus num nível mais íntimo. O coração de Deus está dizendo assim, eu vou dar para vocês um coração de carne, e vou trocar e tirar de vocês um coração de pedra. Por quê? O coração de pedra resiste em buscar Deus nos níveis mais profundos. O coração de pedra resiste a uma intimidade maior com Deus, a um nível maior. O coração de pedra está sempre dizendo para a gente, tá bom uma vez por semana,
Tá bom uma mensagem por semana, tá bom uma oração por dia, tá bom um pouquinho só de Bíblia, tá bom. Um coração de carne se comporta de forma diferente. E o coração de pedra é a dureza espiritual. É o que trabalha para impedir-nos de viver o fluir do Espírito. Um coração de pedra é incapaz de obedecer por amor às direções que nós recebemos da palavra e do Espírito. Porque o Espírito, disse Jesus, que haveria de trazer essa regeneração. Jesus falou isso para Nicodemos. Deus está falando para Ezequiel a mesma coisa com outras palavras. Então não adianta eu receber a palavra e ter o Espírito se o meu coração continua petrificado, endurecido espiritualmente. Um coração de pedra resiste à obediência por amor das direções da palavra e do Espírito. Um coração de pedra é insensível à presença e à direção do Espírito Santo. Perceba e façamos hoje uma análise como é que está o nosso coração. Você diz assim, será que o meu coração está como? Será que o meu coração é de pedra ou o meu coração é de carne? Como Deus disse que haveria de transformar o de Judá. A gente faz uma análise aqui, eu estou vivendo endurecimento espiritual ou eu estou vivendo facilitação espiritual? O Espírito Santo tem facilidade para trabalhar na minha vida. Vocês se lembram de Jonas? Que Deus dá uma direção para Jonas, mas Jonas quer fazer uma coisa extremamente diferente. Por quê? Porque o coração desse homem se petrificou. O coração de Jonas, sabe por que ficou irado e petrificado? Porque Jonas, não é que Jonas tinha o coração assim em relação a Deus. Jonas tinha o coração assim em relação aos assírios. Tinham sido os assírios que tinham escravizado e que tinham levado cativos o povo do reino do norte de Israel, a nação de Israel. Também tinha sido assolada, como a nação de Judá foi pela Babilônia, a de Israel tinha acontecido a mesma coisa. E é por isso que Jonas não quer evangelizar Nínive, que é a capital da Síria. Porque os assírios tinham sido muito cruéis. Diz a história que os assírios tinham um tipo de castigo, onde eles amarravam as pessoas pelos braços e pelas pernas aos cavalos, e cada cavalo corria para um lado. E partiam as pessoas no meio. Jonas tinha ódio dos assírios. Jonas queria que o povo de Nínive morresse. Agora, isso não tem nada a ver em relação ao que Deus quer fazer na vida dele. Perceba que o nosso coração pode estar resistindo a Deus, não por causa de Deus, mas por causa dos outros. E aí a gente tem que tomar muito cuidado e vigiar. Porque os outros podem fazer você perecer no inferno. Os outros podem afetar a tua fé, pode afetar o seu coração, pode afetar a tua saúde espiritual. E Deus está falando conosco exatamente isso. Eu vou transformar. Se o seu coração tiver de pedra, o meu Espírito pode transformar esse coração de pedra em um coração de carne. Para a gente não viver a cilada que Jonas viveu. Então, para a gente fazer um termômetro, muitas vezes é isso. É quando a gente começa, o nosso coração é de pedra, quando a gente começa a ser seletivo. E a gente começa a ser legal só com quem a gente acha que deve ser legal. Vou conversar, vou ter comunhão apenas com quem eu entender que é a pessoa certa. É esse o perigo, é o mesmo perigo de Jonas. Jonas queria que o ninivita morresse. Não vou fazer, não vou pregar, não vou, pelo contrário, Jonas vai para um lugar totalmente distinto de onde Deus queria que ele fosse. Ele vai para o oposto. Deus manda ele para o norte, para a região norte de Israel, para pregar aos assírios. Em Nínive, ele vai para o sul da Espanha, para Tarsis. 3.000 e tantos quilômetros de distância de navio pelo mar Mediterrâneo. Paga a passagem, pega o navio, vai em direção ao sul da Espanha. Porque o coração desse homem está um coração de pedra. Coração de pedra de Balaão, que se recusa a perceber e ver diante dos seus olhos a direção de Deus, o anjo de Deus, a ponto de a sua mula ver o anjo de Deus, e Balaão está tão obscurecido
por causa do suborno, por causa do dinheiro, por causa do materialismo, que ele não consegue enxergar aquilo que Deus estava querendo fazer. Então, se o meu coração estiver sendo um coração de pedra, eu consigo saber se eu estou, ou pelo fato de eu estar suscetível ao que Deus está mandando, ou não suscetível ao que Deus está mandando. A forma como eu me comporto interiormente diz se o meu coração é de pedra ou se o meu coração é de carne. Eu falei ontem para a igreja que há muitos anos atrás, eu era adolescente, eu li A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson, que foi um pastor americano que plantou uma igreja na Times Square, em Nova York. E a igreja está lá até hoje. O David Wilkerson, se não me engano, morreu em 2011. Mas esse homem foi uma referência nos Estados Unidos, foi uma referência no mundo evangélico. Ele evangelizou os hippies. Ele foi para Nova York evangelizar os hippies. Ele não foi evangelizar os milionários do Wall Street. Ele foi evangelizar os hippies e Deus usou esse homem. A polícia não podia com aqueles hippies de Nova York e Deus usou o David Wilkerson para libertar muitos deles, inclusive um tal de Nick Cruz, que era um homem impossível. E o David Wilkerson, cheio do Espírito Santo, fez essa obra, mas de primeiro momento ele não queria fazer. Quando Deus falou para ele, vende a sua televisão e vai para Nova York, ele não queria fazer. Na verdade, antes de Deus falar vai para Nova York, Deus mandou ele vender a TV, e ele disse, não vou vender. Ele resiste vender a televisão. E o problema não é a televisão, então, porque no passado tiveram muitos lugares, inclusive no Brasil, que televisão era um símbolo do inferno, né? É pecado ter televisão. O problema não era a televisão, é que a televisão estava fazendo com que o David Wilkerson estivesse ocupado demais com coisas que Deus não queria que ele estivesse ocupado. Deus não queria perdê-lo e não queria que ele perdesse tempo. Deus queria que ele aproveitasse as oportunidades para ouvir o que o Espírito tinha, para fazer uma obra diferente na vida dele. Ele era um pastor do interior e Deus começa fazendo algo poderoso de forma pequena. O que vai ser grande na vida do Wilkerson começa com uma renúncia pequena, uma TV. Que para ele era grande coisa, jogar uma TV fora, ou vender minha TV. O meu ponto de distração, meu ponto de relaxamento, de tranquilidade, não vou fazer. E esse homem resolve obedecer a Deus, porque o Espírito continua falando, ele vende a TV, e a partir daí Deus manda ele para Nova York, e lá começa uma história diferente na vida do David Wilkerson. E ele influencia multidões de pessoas ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Como eu disse para vocês, eu li esse livro na minha adolescência no Brasil, e o Espírito Santo falou comigo, por meio do livro, por meio do David Wilkerson. Outro dia eu fui com a Nai, com as crianças, lá em Miami, na igreja do sobrinho dele. Numa das igrejas mais atuais que existe hoje nos Estados Unidos, uma referência de igreja cool, né? Tem 5 cultos no domingo, cheia de jovens, a gente vai lá, até eu fiquei me sentindo velho aquele dia, só tinha jovens, só meninos universitários em Miami. Sobrinho desse homem, com certeza foi inspirado pelo ministério do seu tio. Sabe o que é isso? Um homem que tinha em algum momento um coração de pedra, mas Deus transformou em coração de carne, e agora ele já não está mais vivendo em endurecimento espiritual. Mas a dureza espiritual é um sinal de que a gente está vivendo ou não um coração de pedra. O segundo sinal é a frieza emocional. Falta de compaixão, falta de empatia, falta de misericórdia, falta de perdão, frieza nos relacionamentos humanos e com Deus. Frieza. Deus disse, eu vou transformar o seu coração de pedra em um coração de carne. E eu sei que o meu coração está sendo um coração de pedra quando eu começo a ficar frio nas emoções. Quando a compaixão começa a não ser o que se move dentro de mim, mas quando os sentimentos opostos à compaixão é quem estão se movendo. Quando são os sentimentos de intolerância, quando são os sentimentos de
enfrentamento, é sinal que eu estou vivendo uma frieza emocional. Eu li essa semana um testemunho de uma mulher chamada Corrie ten Boom, que foi uma sobrevivente do Holocausto, que perdeu a sua irmã num campo de concentração para os nazistas. Viu ela morrer. E a Corrie, que era cristã, enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua vida, quando Deus mandou ela perdoar um dos soldados que participaram da morte da sua irmã. E ela, nas palavras dela, ela diz: eu não sentia nada, meu coração estava frio, e aí eu clamei por ajuda, e o Espírito Santo me capacitou. E ela estendeu a mão, percebeu que o amor de Deus estava derramado no coração dela como um rio, e a frieza deu lugar à misericórdia. Quando o Espírito Santo toma a nossa vida, a gente deixa de viver uma emoção fria para viver o calor e o poder do fogo do Espírito, que nos chama a viver e a andar com o coração compassivo, em comunhão com os irmãos, em alegria de espírito, compartilhando da mesma fé, vivendo em unidade, compartilhando misericórdia, tendo empatia, sentindo o que o outro sente. Mas existe uma terceira característica de um coração de pedra, e é que o coração de pedra, ele é obstinado. É um coração que resiste ao arrependimento. Um coração de pedra é obstinado porque ele se fecha à verdadeira correção, ou à verdade da correção. Vocês se lembram do livro do Êxodo, capítulo 7, verso 11, que o texto diz que o coração de Faraó estava endurecido, obstinado, um coração de pedra. Provérbios capítulo 10, verso 17, o texto diz: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. A obstinação faz a gente querer fugir da repreensão, da humilhação, do reconhecimento do erro. O Saulo de Tarso precisa ter Jesus quase que materialmente se encontrando com ele para dizer: até quando você vai me perseguir, Saulo? E esse homem está dizendo para Deus: como é que eu estou te perseguindo? Saulo estava tão obstinado que ele se via como um zeloso de Deus, matando os filhos de Deus. Que perigo isso, irmãos. Por zelo daquilo que ele tinha aprendido, obstinado. Mas depois do encontro com Jesus, esse coração de pedra, que só via a religiosidade, que só olhava para o judaísmo, começou a olhar para Cristo. E quando a gente olha para Cristo, as coisas começam a tomar um novo ponto de vista, um novo significado. A gente está confundindo muitas vezes disciplina com obstinação. Obstinação é um perigo. O obstinado não quer ouvir ninguém. O obstinado resiste à repreensão, não se arrepende de nada, não reconhece os erros. E a gente tem que estar livre desse espírito e desse sentimento. Porque se nós estivermos presos a ele,
é sinal de que o nosso coração se petrificou como o coração de Judá. A quarta coisa que acontece com um coração de pedra é que um coração de pedra é autossuficiente e orgulhoso. O coração de pedra significa autoconfiança, arrogância, que dispensa a direção de Deus, que dispensa ouvir o que Deus tem para falar, o que Deus tem para fazer, e que faz com que a gente pense que o nosso jeito é melhor. E a autossuficiência, às vezes, se traveste, inclusive, de falsa espiritualidade. A autossuficiência, às vezes, nos faz dizer, Deus falou. A autossuficiência nos faz dizer, assim diz o Senhor. E a gente precisa ser sincero conosco mesmo, para entender que o nosso coração, se estiver petrificado, a gente vai estar cheio de autossuficiência, de orgulho. E é tão complicado isso porque ninguém é repreendido por causa do orgulho. Dificilmente alguém e é quase que impossível se repreender alguém que tem orgulho. Pode olhar na Bíblia, ao longo da história, os homens que se deixaram viver dominados pelo orgulho precisaram um dia quebrar a cara, porque estavam dominados, e tiveram deles que, mesmo dominados pelo orgulho e quebrando a cara, ainda assim morreram no orgulho. Você pega um Saul, que era um homem cheio de privilégios, seu pai tinha posses, além dos privilégios de Saul, ele era cheio de virtudes. A Bíblia diz que não tinha nenhum homem, ou todos os homens batiam nos seus ombros. Saul era um homem de boa aparência, um homem de estatura alta, um homem diferenciado no seu tempo. E aí Deus pega e unge, manda Samuel ungir Saul, e fala para ele, eu vou fazer de você um novo homem, o Espírito do Senhor vai te tomar, e você vai ser um novo homem. Saul é ungido por Samuel, quando ele está voltando para casa, ele se encontra com os profetas, e ali o Espírito vem sobre ele, ele profetiza, aquele homem se torna rei de Israel, cheio do Espírito, cheio de virtudes físicas, cheio de qualidade, cheio de tudo. Mas ele pegou e se encheu de algo mais, algo que não podia ser repreendido, ele se encheu de orgulho. Samuel tentou repreendê-lo e ele continuou ainda assim, sentado no seu orgulho. Foi diferente de Davi, que Davi, quando também por causa do orgulho, manda matar Urias por ter pecado com a sua mulher, e Natã vai repreendê-lo. Davi reconhece, diz, eu sou esse homem, eu sou esse homem. E Davi sabe que o seu coração tinha sido moldado por Deus para ser um coração de carne. E a grandeza e a glória foi que Davi permitiu que o orgulho chegasse no seu coração, mas não permitiu que ele se instaurasse, petrificando o seu coração. O coração de Davi continuou um coração de carne. Nabucodonosor, um homem cheio de orgulho, que se sentia um Deus, e que não ouviu a voz de Deus, e Deus o fez se tornar um animal, ou viver como um animal, pastando, comendo grama que nem bicho. Uma noite em que esse homem usava os utensílios da casa de Deus para festas de orgia no seu palácio, uma mão escreveu letras na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim,
contou Deus o teu reino e o dividiu, pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus, naquele dia, Nabucodonosor quebrou a cara. O orgulho, a autossuficiência é um sinal de um coração petrificado. Mas eu quero falar com vocês rapidinho para a gente terminar, o que é que representa um coração de carne. Se um coração de pedra representa todas essas coisas que nós falamos, um coração de carne, em primeiro lugar, representa um coração que foi lavado pela palavra e que foi incendiado pelo Espírito Santo. Um coração de carne, naquela profecia que Deus está fazendo para Ezequiel, é um coração que haveria de ser purificado pela palavra ou pela água que purificaria esse coração e que seria incendiado pelo Espírito de Deus, porque era o Espírito que haveria de fazer isso. Deus disse: eu vou pôr o meu Espírito em vocês. Que glória você tem. Que presente nós temos. A gente devia andar de joelhos, agradecendo a Deus. O Espírito Santo era uma manifestação de Deus no Antigo Testamento, que Deus está falando que ia colocar o Espírito dele sobre o povo. O Espírito de Deus era uma manifestação que apenas reis, sacerdotes e profetas tinham. Quando você lê o Antigo Testamento, você não vê o Espírito de Deus se manifestando a uma outra categoria de pessoas, senão a reis, profetas e sacerdotes. São as três classes de pessoas do qual o Espírito de Deus se manifestava. E eram manifestações ainda. E aí Deus está dizendo aqui: eu vou fazer algo diferente. Eu vou colocar o meu Espírito em você. Porque o profeta Ezequiel estava falando, Deus estava usando ele para falar a essa nação acerca de quando Jesus viesse, acerca da obra da redenção. Quando Jesus viesse e dissesse: eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, e ele vai estar com vocês. Então esse Espírito que a gente tem é o presente de Deus para nós. Um coração de carne representa um coração que foi lavado pela palavra, que foi transformado pela palavra, que foi moldado pela palavra, que foi edificado pela palavra e que foi incendiado pelo Espírito Santo. Um coração de carne tem a orientação de Deus, mas tem a combustão do Espírito que faz com que essa orientação seja concretizada e seja vivida. Coração de carne é eu conhecer a letra, mas é eu também ter vida nesta letra, esta letra viver em mim. E é só o Espírito Santo que faz isso. É só o Espírito Santo que dá vida a isto. Porque, caso contrário, eu conheço alguns teólogos, professores brilhantes de teologia, que estão cheios de conhecimento, que conhecem 100 vezes ou 1000 vezes mais do que eu conheço Bíblia e história e tudo. Mas em algum momento eles perderam esse fogo do Espírito. E às vezes, quando eu enxergo esse tipo de raciocínio, de ideia, de performance, eu fico dizendo: Deus, tem misericórdia dessa pessoa. E tem misericórdia de mim também, para que eu, na minha vida, nunca carregue apenas a palavra, sem carregar o Espírito. Nunca, sendo lavado, deixe de ser também incendiado. E um coração lavado e incendiado, que é um coração de carne, ele se comporta pelo menos de 3 formas. A primeira é sensível a Deus, a sua palavra e ao próximo. Um coração de carne está sensível a Deus, está sensível ao próximo, está sensível à palavra de Deus.
E aí eu quero ler para vocês o Salmo 51 inteiro, que é o coração de Davi, depois do seu pecado. Vamos ver como é que o coração desse homem prova ser um coração de carne. Salmo 51, verso 1. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Eu gosto de uma outra versão que diz: contra ti somente pequei. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. E aí, verso 4, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Que esperança de Davi. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não expulses da tua presença, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Deus, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas de holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, coração de carne. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, proteção. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Glória a Deus. Um coração de carne, cheio do Espírito, está sensível a Deus. Que coisa maravilhosa. Nem parece que é um homem que fez o que fez. Tamanho é o coração inteiramente quebrantado e voltado para Deus, dizendo: Deus, o Senhor pode fazer aquilo que a tua misericórdia anuncia, aquilo que o Senhor faz. Um coração de carne também está disposto a obedecer e ser transformado. A disposição de obediência, a vida de obediência. Um coração de carne, além de sensível, ele também é obediente. E obediência não é um exercício tão bom e tão fácil, mas é um exercício extremamente necessário para você permanecer e prevalecer. O Salmo 119, verso 67, o salmista disse: antes de eu ser afligido, numa outra versão, castigado, eu andava desviado, eu andava errado, numa outra versão, mas agora obedeço a tua palavra. O salmista precisou da aflição para obedecer. O que é que você precisa para obedecer? O que é que eu preciso para obedecer? O coração de carne é obediente. E por último, o coração de carne é moldável, humilde e regenerado pelo Espírito. É gerado de novo. Eu quero esse coração. Eu quero esse coração. Eu quero um coração moldável.
porque é possível que os moldes dos quais eu fui moldado tenham hoje estado impróprios para o tempo que nós estamos vivendo. Mas se a gente entender que a gente é barro na mão do oleiro, Ele vai nos moldar para cada tempo. E às vezes a gente fica querendo trabalhar com o molde de 10, 20, 30 anos atrás, de quando a gente conheceu Jesus, de quando a gente teve uma experiência com Cristo. E Deus está querendo nos dizer que o nosso coração precisa estar maleável, porque um coração maleável é um coração moldado sempre. É um coração regenerado pelo Espírito. E você pode dizer consigo, quanto impossível é isso? Eu acredito que Ezequiel também tenha pensado isso. Aí Ezequiel escreve o capítulo 37. E o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel é Deus dizendo: Ezequiel, eu vou te levar num cemitério. A palavra não é cemitério, mas eu vou te levar num vale. E Deus leva Ezequiel num vale. E Deus pergunta para Ezequiel: o que é que você está vendo? E Ezequiel diz: eu estou vendo um monte de ossos, é muito. E Ezequiel via que eram muito numerosos. Ele diz assim: são muito numerosos. E em segundo lugar, Ezequiel dá uma segunda informação. Ele diz: não são apenas muitos, mas estão sequíssimos. Ele usa o superlativo. Estão sequíssimos, estão extremamente secos, super secos. E o superlativo aí indica o quê? Impossibilidade em cima de impossibilidade. Não dá. E aí Deus ainda pergunta para ele: Ezequiel, esses ossos podem viver? Ele diz: tu sabes, Deus. Tu é quem sabes. E aí Deus diz: então profetiza sobre eles. E Ezequiel profetiza. E ali está a palavra de Deus em ação. E quando ele começa a profetizar, a primeira coisa que acontece é os ossos se unem um ao outro. Ele diz que ouviu um barulho enorme como de um chocalho, porque osso se juntou a outro osso e se tornou um exército de ossos, aquele monte de ossos perdidos naquele vale. E aí Deus diz: continua profetizando. E Ezequiel continua profetizando. E ele vê tendões nascendo naqueles ossos. E ele vê carne moldando aqueles ossos. E ele vê pele cobrindo aquela carne. E depois que tudo isso está feito, Deus diz para ele: agora profetiza o Espírito, Ezequiel. E Ezequiel disse: venha dos quatro cantos, ó Espírito, e tome esses ossos. E a Bíblia diz que aqueles ossos viveram, e foi um grande exército. E Deus deu essa visão para Ezequiel, acredito eu, propositadamente, depois do capítulo 36, na sequência, para que ficasse provado para Israel que Deus faz, mesmo quando parece ser impossível. Porque os ossos secos representam o fim da linha, os ossos secos representam a nossa esfera de impossibilidade, os ossos sequíssimos representam que não há mais possibilidade de vida, mas a palavra de Deus e o Espírito de Deus muda e transforma ossos secos em um exército de vida. O seu coração é um coração que foi predestinado por Deus em Cristo Jesus e no Espírito Santo
a sair, a deixar o estágio de coração petrificado a um coração de carne, onde o Espírito Santo habita e faz quando quer, do jeito que quer, onde quer, como quer. O nosso coração foi transformado por Deus para não ser mais do nosso modelo, para não ser mais do nosso jeito, para não ser mais no nosso molde, mas para ser no molde de Deus, na vontade de Deus, na direção de Deus. Amém.